E aí, pessoal, tudo bem? Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre cinemática, né, em movimentos, vamos estudar os movimentos em uma dimensão e também o movimento em duas dimensões, né, o movimento parabólico e o movimento circular. Então, vamos começar iniciando, né, demonstrando primeiro a situação em uma única dimensão, né? Para isso, nós vamos utilizar desse exemplo aqui, que está lá no livro texto de vocês, que é de um carrinho, certo? Deixa eu pegar uma outra cor aqui para ficar mais fácil. Um carrinho, né, que está numa posição x0, num instante de tempo t0. Então, num instante de tempo t igual a t0, né, inicial, esse carrinho está na posição x0, certo? E num instante de tempo t, esse carrinho foi para uma posição x, tá certo? Desse exemplo, a gente pode definir duas variáveis, né? A gente pode definir a variação de posição, né? Um ΔX, que vai ser definido como sendo a posição final menos a posição inicial, né? E o intervalo de tempo, né? ΔT, que vai ser igual ao instante final menos o instante inicial. Deixa eu trocar a cor aqui novamente. Vou colocar a cor branca. Então, como que fica? Não, então nós definimos essas duas variáveis, né? O deslocamento, ΔX, que é x menos x0, e a variação do intervalo de tempo, que é t menos t0. Nós podemos definir uma nova variável, que a gente vai chamar de velocidade média, que eu vou representar pela letra Vm, tá certo? Que vai ser o deslocamento, tá certo? Dividido pelo intervalo de tempo. Então, a velocidade média de um objeto, então, ele vai ser o deslocamento, que é x menos x0, né, numa única direção, dividido por t menos t0. Para indicar que a gente está trabalhando na direção x, a gente pode colocar um índicezinho x aqui. Tá? Então, velocidade média na direção x é a variação da posição com relação ao tempo. Tá certo? Nós podemos, além da velocidade média, né, então, por exemplo, se a gente está aqui numa cidade, por exemplo, estamos em Itajubá e desejamos fazer uma viagem para Itabira, tá? Então, os dois campos da Unifei. Se a gente pega e inicia a viagem, né, para durante um certo intervalo de tempo para tomar um café, continua a viagem, para durante um certo intervalo de tempo para, sei lá, abastecer o veículo, continua a viagem, para mais um instante de tempo para tomar café e chega na cidade de Itabira, né, a velocidade média vai ser esse deslocamento que foi feito dividido por todo o tempo. Né, o tempo que você parou também vai ser contado. Além da velocidade média, né, a gente pode definir a velocidade instantânea. A velocidade instantânea é aquela velocidade que você mede num intervalo de tempo muito pequeno, né? Um intervalo de tempo tendendo a zero, certo? Então você está no seu carro viajando, qual a velocidade que eu estou agora? Aí eu olho para o velocímetro, está lá 80 km por hora, então a velocidade naquele instante é 80 km por hora. Mas como que fica a definição matemática dessa velocidade instantânea? A velocidade instantânea, né, na direção x, a gente vai subir com o m daqui, ela vai ser o limite, tá certo? Desse intervalo de tempo tendendo a zero, do ΔX, ΔT. Isso aqui nada mais é que a definição de derivada, ou seja, vai ser a derivada da sua função posição com relação ao tempo, certo? Graficamente, como que fica? Se eu estou aqui, né, na posição com relação ao tempo, e sei lá, eu estou mudando, aumentando a variação da minha posição ao longo do tempo, e tem uma curva desse jeito. Nesse ponto aqui eu quero saber a velocidade instantânea.
Então, eu calculo a derivada e vou ter uma reta tangente aqui, né? Essa vai ser minha velocidade naquele instante. Tá certo? Então, aqui está a imagem anterior, né? Vamos seguir para fazer um exemplo. Aqui no exemplo fala o seguinte, um leopardo está de tocaia a 20 metros a leste de um jipe. Então, ele está numa posição x0, certo? Que é igual a 20 metros a leste de um jipe. No instante de tempo igual a zero. Então, t0 também é igual a zero. O leopardo começa a perseguir um antílope, situado a 50 metros a leste do observador. Tá. Então, a posição x do antílope está também a leste, né, 50 metros do observador. O leopardo corre ao longo de uma linha reta. A análise posterior desse vídeo mostra que durante os 2 segundos iniciais, então um intervalo de tempo igual a 2 segundos do ataque, a coordenada x do leopardo varia com o tempo de acordo com a equação. Vou reescrever essa equação aqui. X vai ser igual a 20, né? Eu vou omitir as unidades, aqui está metro, eu vou omitir ela, que depois eu posso obter a posição x vai estar em metros, né? Mais 5,0 metros por segundo ao quadrado, t ao quadrado, certo? Letra A. Né? Determine o deslocamento do leopardo durante um intervalo de tempo t1. Né? Então, eu quero saber t1 igual a 1,0 segundos e t2 igual a 2,0 segundos. Ele quer o deslocamento. Então, eu preciso calcular a posição dele no instante t1 igual a 1,0. Tá certo? Então, isso vai ser igual, pegando a equação aqui acima, vai ser igual a 20, né, mais 5,0 vezes 1,0 elevado ao quadrado. Então, essa posição no instante t1, né, x em t1 igual a 1,0 segundos, isso vai ser igual a 20 mais 5, são 25 metros. 25 metros. Beleza. Agora eu quero saber, né, no instante t2, x t2 igual a 2,0 segundos. Então, pegando a mesma expressão aqui em cima, tá certo? Eu vou ter 20 mais 5,0 vezes 2,0 elevado ao quadrado. Então, resolvendo isso, x em t2 igual a 2,0 segundos, isso vai ser 20 mais 2 elevado ao quadrado, 4, né? 4 vezes 5, 20, 20 mais 20, 40 metros. Ele quer saber qual que é o deslocamento, né? O ΔX. ΔX vai ser o x em t2, né? Que é 40 metros, menos o x em t1, que é 25. Então, 40 menos 25 vão dar 15 metros. Então, quer dizer que nesse intervalo de tempo entre 1 segundo e 2 segundos, ele se deslocou 15 metros. Agora ele quer saber a velocidade nos instantes t1 e t2, tá certo? Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Então, eu vou só copiar essa equação, então x igual a 20, voltando aqui, mais 5,0 t ao quadrado. Ele quer saber a velocidade instantânea em t1. Então, t1 igual a 1,0 segundos, t2 igual a 2,0 segundos. Para a gente calcular a velocidade instantânea, né, na direção x, nós precisamos calcular a derivada, né, da função x, da posição,
com relação ao tempo, né? Então, calculando a derivada, 20 é constante, derivada de constante dá zero. Derivada de 5t ao quadrado, esse quadrado vai descer aqui para frente, então vai ficar 10, né? T elevado a 2 menos 1, que é t, é o próprio t, né? Ele quer saber a velocidade na direção x no instante t1 igual a 1,0 segundos. Isso vai ser igual a 10 vezes 1,0, que é o próprio 10. Como a gente está trabalhando com velocidade, unidade de distância dividido por unidade de tempo. Aqui nós estamos trabalhando com metro e segundo, metro sobre segundo. E a velocidade na direção x é no instante t2 igual a 2,0 segundos. Certo? Então, usando essa expressão aqui acima, nós temos que vai ser 10,0 vezes o instante de tempo, 2,0 segundos. Aqui, 10,0 tem a unidade, que é metro por segundo. Tem a unidade. Né? Eu pus a unidade aqui. Então, isso aqui vai ser 10 vezes 2, vai dar 20,0 metro por segundo. Quando eu falei que tem unidade, aqui a unidade é metro por segundo ao quadrado. Eu corto por segundo, fica metro por segundo. Então, essa é a solução. Então, num instante de tempo igual a 1 segundo, a velocidade é igual a 10 metros por segundo, certo? Essa aqui. E no instante de tempo igual a 2 segundos, a velocidade é igual a 20 metros por segundo. Se a gente comparar essas velocidades com a velocidade média, não tem velocidade média. Né? Nós podemos calcular essa velocidade média, né? 15 dividido por 1, daria 15 metros por segundo. Então, esse exemplo está resolvido. Além da velocidade, nós podemos definir também o quanto essa velocidade varia no tempo. Né? A gente pode calcular uma variação da velocidade na direção x, que ela vai ser definida como sendo uma velocidade na direção x final menos uma velocidade na direção x inicial. Tá certo? Se a gente fizer a razão dessas velocidades com relação ao intervalo de tempo, nós temos a aceleração. Né? A aceleração média na direção x. Isso vai ser a variação de velocidade na direção x dividido pelo intervalo de tempo que foi necessário para ocorrer essa variação. Abrindo essa expressão, a gente tem isso, né, v menos v0, dividido por t menos t0. Tá certo? Novamente, nós podemos achar uma aceleração instantânea, fazendo o ΔT tendendo a zero. E aí nós temos uma aceleração instantânea na direção x, que vai ser dada pelo limite, né, de ΔT tendendo a zero, de ΔVx sobre ΔT. Isso aqui nada mais é do que a definição de derivada, ou seja, vai ser a derivada da velocidade na direção x com relação ao tempo. Então, vamos fazer um exemplo usando isso daí. Então, no exemplo diz o seguinte: suponha que a velocidade Vx de um carro em qualquer instante de tempo seja dada pela equação. Então, vamos reescrever essa equação aqui. Velocidade na direção x, ela vai ser igual a 60. Novamente, eu vou omitir a unidade, né? Então eu estou em metros por segundo. Eu sei que a minha resposta vai dar dentro dessas unidades. Então, 60 mais 0,50 t elevado ao quadrado. Beleza. Eu quero achar a variação da velocidade média do carro nos intervalos de tempo entre 1 e 3 segundos. Então, eu preciso calcular a velocidade na direção x no instante t igual a 1 segundo, certo? Então, isso aqui vai ser igual a 60 mais 0,50 vezes 1 segundo elevado ao quadrado. Então, fazendo essa conta aqui, 60, aqui 1 ao quadrado dá 1, então vezes 0,50 dá 0,50, 60 vai dar 60,50, a unidade aqui de velocidade, metros por segundo. Beleza. E a velocidade
x no instante de tempo igual a 3 segundos, 3,0 segundos. Vai ser 60 mais 0,50 vezes 3 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, vezes meio vai dar 4,5. Então, isso aqui vai ser igual a 64,50 metros por segundo. Ele quer que ache a variação de velocidade. Então, ΔV, né, vai ser essa velocidade final menos a velocidade inicial. Né? Ou seja, Vx em 3 segundos menos Vx em 1 segundo. Certo? Então, isso vai ser igual a Vx em 3 segundos, 64,50. E a Vx em 1 segundo, 60,50. Isso aqui vai dar 4,00 metros por segundo. Então, aqui já está resolvida a letra A. Beleza. Ele quer que ache a aceleração média. Vamos fazer no próximo slide. A aceleração média na direção x, ela vai ser a variação de velocidade da direção x com relação à variação do intervalo de tempo. A variação de velocidade a gente já calculou, que dá 4,00 metros por segundo. Voltando aqui, a variação do intervalo de tempo, 3 menos 1, vai dar 2, dividido por 2,0 segundos. Isso aqui vai ser 4 por 2, vai dar 2, 2,00 metro dividido por segundo, ou seja, 2,00 metros dividido por segundo ao quadrado. Tá, joia? Então, essa vai ser a aceleração média. Então, essa é a letra B. Voltando aqui na letra C, ache a aceleração instantânea no tempo 1 segundo. Letra C, a minha expressão para velocidade é V igual a 60 mais 0,5 t ao quadrado. Então, a aceleração instantânea na direção x, ela vai ser a derivada da velocidade na direção x com relação ao tempo, certo? Tomando a derivada dessa primeira parte, é uma constante, derivada de constante dá zero, derivada de um polinômio aqui, 0,5t ao quadrado, esse 2 aqui vai descer, então vai ficar 2 vezes 0,5, t elevado a 2 menos 1, que dá 1. Ou seja, isso vai ser o próprio t, certo? Então, ele quer no instante 1 segundo. Então, a aceleração da direção x no instante 1 segundo vai ser igual a 1,0, unidade de aceleração, metro dividido por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, a gente fecha esse exemplo. Vamos seguir. Agora, a gente precisa estudar movimento com aceleração constante. Tá? Eu vou fazer aqui para a direção x, mas isso vale para todas as direções, tá bom? Então, a aceleração é igual a uma constante. Se a aceleração é igual a uma constante, eu sei que a aceleração é igual à derivada da velocidade com relação ao tempo. Eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma. Posso escrever que a aceleração na direção x vezes a derivada no tempo, isso é, quer dizer, a variação do tempo é igual à variação da velocidade. E eu posso integrar isso aqui em ambos os lados. Né? Integro aqui e integro aqui. Né? Posso integrar aqui de um instante zero até um instante t, né? Fazendo meu t0 igual a zero, e posso integrar aqui de uma velocidade inicial até uma velocidade v. Então, dessa expressão, eu tenho que a integral de ax dt vai ser ax vezes t. E a integral de isso no limite, né, de 0 a t. E a integral, né, de dv é o próprio v, x, né, de um v0 até v.
Colocando os limites de integração, aqui vai ser axt, né, menos zero, então não preciso colocar. Isso aqui vai ser vx, né, aqui eu vou chamar de x, e x menos v0x. Posso dar uma organizada, esse cara está negativo, posso passar para o outro lado de lá, então eu tenho aqui a minha velocidade na direção x, vai ser uma velocidade inicial, mais a aceleração na direção x vezes o tempo. Então aqui eu tenho uma expressão, né, como que varia a minha velocidade quando eu tenho uma aceleração constante, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui, eu não tenho mais espaço, mas como que fica esse gráfico aqui? Deixa eu pegar outra cor aqui, que eu vou fazer aqui do lado, onde está em branco. Vou pegar uma cor vermelha aqui. O gráfico disso fica o seguinte, eu tenho o eixo y, né, que vai ser a minha velocidade, tá certo? Tenho o meu eixo x, que vai ser o tempo. E se eu traço um gráfico de velocidade com relação à aceleração, quando a aceleração é constante, ele vai dar uma reta, certo? Cuja essa inclinação, né, se eu fizer um ajuste, isso aqui é tempo, um ajuste, a inclinação dessa reta vai dar a minha aceleração, tá certo? Voltando aqui para a cor branca, se eu pegar, então vou riscar isso aqui, né? Eu sei que a velocidade na direção x, na verdade, é a derivada de x com relação ao tempo, tá certo? Então, posso rearranjar isso aqui e escrever dessa forma aqui, ó. Vx dt vai ser igual a dx, tá? E aí, eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma. No lugar de Vx, eu posso substituir por esses termos aqui, né? Vai ficar V0 mais AX vezes T, né? Isso tudo dt, isso vai ser igual a dx. E posso integrar, né? Como eu estou integrando no tempo aqui, eu posso falar que meu tempo inicial é igual a 0 segundos e o meu tempo final é um tempo t. Como eu estou integrando em x aqui, eu posso falar que isso é uma posição inicial e aqui é uma posição final, certo? Então, eu integro isso aqui. Então, eu integro o primeiro V0. Né? V0 dt vai ser V0 t. Já substituindo o limite de integração, que o primeiro é 0, o limite é o próprio t, né? Mais ax vezes t em dt. Né? Qual que é a regra? Eu pego, acrescento mais 1, então vai ficar ax, t, 1 mais 1, é o quadrado, e divido aqui por 2, certo? Do outro lado, vai ficar o próprio x, né? Nos limites de integração, x e x0, ou seja, vai ser x menos x0. Se eu reorganizar isso aqui, eu vou ter que x vai ser igual a x0 mais v0 vezes t mais meio da aceleração na direção x vezes o tempo ao quadrado. Então, essa é uma segunda função que agora eu tenho a posição em função do tempo. E se eu pego essa segunda função de posição em função do tempo, né, e construo um gráfico dessa função, como que fica? Então, eu tenho a posição, desculpa, está errado, está torto, eu estou me acostumando com essa forma de escrever. Então, aqui está o tempo, né? Se eu tenho a posição com relação ao tempo, eu tenho como é ao quadrado, eu tenho uma parábola, certo? Cuja função que vai se ajustar a essa curva, né, é essa daqui, tá certo? Se eu juntar essas expressões, tá certo? Eu posso escrever uma expressão que é independente do tempo, que é a seguinte, né? Depois vocês podem tentar fazer em casa, pega esse tempo aqui dessa primeira expressão, isola ele e substitui o que resta nessa expressão. Vocês vão chegar na seguinte equação. Vocês vão chegar aqui, v ao quadrado
é igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔX. Então, aqui vocês têm 3 equações que serão muito úteis, né, para resolver esses tipos de problema em que a aceleração é uma constante. Né? Se você tem uma aceleração constante, a sua velocidade varia linearmente com o tempo e sua posição varia, né, em grau 2 com o tempo. Vamos fazer um exemplo. Deixa eu pegar aqui outra cor de caneta. Então, um motociclista dirige tá estranho aqui, mas dirige para o leste ao longo de uma cidade e acelera a moto depois de passar pela placa dos limites da cidade. Sua velocidade é constante. Desculpa, sua aceleração é constante. Então, vamos colocar a aceleração dele constante. A aceleração, vamos falar que na direção x é igual a 4,0 metros por segundo ao quadrado. Num instante de tempo t igual a 0, né, ele está na posição x0 igual a 5,0 metros a leste do sinal, movendo-se para leste. A 15, então velocidade inicial, igual a 15 metros por segundo. Tá certo? Então, deixa eu ler novamente. O motociclista dirige para o leste, né, ao longo de uma cidade e acelera a moto depois de passar pela placa dos limites da cidade. Sua aceleração é constante, e igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então está aqui a aceleração. No instante de tempo t igual a 5, ele está 5 metros a leste do sinal, movendo-se para leste a 15 metros por segundo. Determine sua posição e velocidade no tempo igual a 2 segundos. A gente pode reescrever essa equação, né? Voltando aqui atrás, uma equação que dá posição seria essa segunda equação aqui. Né? Então, vamos reescrever essa equação aqui. Então, x vai ser igual a x0 mais velocidade inicial na direção x vezes o tempo, mais meio, vezes a aceleração na direção x, vezes o tempo ao quadrado. Beleza. A posição final é o que nós queremos descobrir. A posição inicial é 5,0 metros. A velocidade inicial é 15, né, metros por segundo, vezes o tempo. Eu vou deixar o tempo aqui, depois a gente substitui. Mais meio, vezes a aceleração, 4,0 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado. Beleza, eu vou trazer para cá, para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Então, o x vai ser igual a 5,0 metros mais 15 metros dividido por segundo, vezes o instante, que é 2 segundos. 2,0 segundos. Mais meio vezes 4,0 metros por segundo ao quadrado, vezes o instante ao quadrado, que é 2,0 segundos elevado ao quadrado. A unidade, pessoal, segundo eu vou cortar com segundo, segundo quadrado eu vou cortar com segundo quadrado. Aqui fica metro, aqui fica metro, aqui fica metro. Então, x vai ser igual a 5,0 metros. 15 vezes 2 dá 30 metros. Mais 2 ao quadrado aqui dá 4, vezes 4, 16. Dividido por 2, 8. 8 metros. Então, 5 mais 8 vão dar 13, isso, mais 30, 43 metros. Então, essa é a distância, não, desculpa, a posição, né, no instante de tempo igual a 2 segundos. Então, essa é a letra A, no qual o instante de tempo igual a 2,0 segundos. Na letra B, onde está
está o motociclista quando sua velocidade é 25 metros por segundo. Se tratando de velocidade, a gente tem essa expressão aqui, ó, né? Mas ele quer saber onde que o motociclista está, mas a gente não sabe o tempo, certo? Então vamos pular para a terceira equação aqui, ó. Então vamos escrevê-la aqui, né? Velocidade final ao quadrado na direção x vai ser a velocidade inicial ao quadrado na direção x mais 2 vezes a aceleração na direção x vezes o deslocamento. Qual a informação nós temos? A velocidade final. Então 25. Eu vou omitir a unidade aqui. 25 ao quadrado. Velocidade inicial, 15. 15 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que são 4, vezes o ΔX. Eu vou pegar uma calculadora para me ajudar aqui. Então, 25 ao quadrado vai dar 625. 625. Eu já vou passar esse 15 ao quadrado para cá. Então, 15 ao quadrado dá 225. Aqui está positivo, ele passa para o lado de cá. Negativo. Nossa, eu falei negativo e não pus negativo. Negativo aqui. Isso aqui é 2 vezes 4, dá 8x. ΔX. ΔX, isso. Onde o motociclista está. Eu poderia abrir, eu vou abrir depois esse ΔX, 625 menos 225 são 400. Isso vai ser igual a 8x menos x0, né? Então, é x menos, qual que é a posição inicial? 5 metros. Então, menos 5. Tá? Vou passar esse 8 dividindo aqui. Então, 400 dividido por 8 vão dar 50. Então, 50 é igual a x menos 5. Esse 5 negativo eu vou passar ele para cá positivo, então isso vai dar 55. X igual a 55 metros. Beleza, pessoal? Então aí a gente respondeu as duas questões. Dando sequência no nosso estudo, a aceleração aqui agora ela continua constante, mas agora a gente está em queda livre. Então, em queda livre a gente tem uma força, por exemplo, no planeta Terra, nós temos uma força de atração, que é a força gravitacional, né, que nos mantém sobre a superfície da Terra, e essa força, né, ela provoca uma aceleração, g, né, que tem sua componente na direção y, né, então g ela é na direção y, eu vou representar assim, ó, y chapéu, certo? E ela tem, né, um valor médio, uma intensidade, módulo, igual a 9,8 metros por segundo. Então, o módulo de G é igual a 9,8 metros por segundo. Como aqui é uma aceleração constante, vale, né, as regras, as equações que nós obtivemos para aceleração constante. Só que aqui a gente obteve tudo para a direção x. Aqui nós vamos obter tudo para a direção y. Tá certo? Mas aqui cabe um detalhe, né? Vamos adotar como positivo a velocidade para cima. Tá? A velocidade na direção y vai ser positiva para cima e a aceleração ela está apontando para baixo. Tá? O vetor de aceleração na direção y está apontando para baixo. Dessa forma, as equações elas vão ficar da seguinte forma. Que Vy vai ser igual a V0y menos GT. Né? A aceleração aqui é a aceleração da gravidade. A posição y vai ser igual à posição inicial mais a velocidade inicial na direção y vezes t menos meio de gt ao quadrado. E a última equação
Vy ao quadrado vai ser igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes g delta y. Vocês verificaram que eu apontei essa velocidade para cima. Terão problemas, exercícios, que essa velocidade vai estar apontando para baixo, tá certo? Quando essa velocidade apontar na mesma direção da aceleração, vocês podem trocar esse sinal aqui para positivo, tá? Que aí os dois vão estar na mesma direção. Então esse sinal aqui negativo indica que ele está se deslocando em oposição, né, ao sistema de coordenadas. E aí, quer dizer, se você escolher o sistema de coordenadas y positivo para cima, né, e tiver Vy para cima, g para baixo, esse sinal negativo é válido. Se a velocidade estiver positiva para baixo, você pode inverter esse sistema de coordenadas e colocar ele positivo para baixo, certo? E aí vocês podem adotar esse sinal positivo. Vamos fazer um exemplo. Uma moeda cai do repouso, então ela cai do repouso, velocidade inicial igual a 0, na direção y. Em queda livre. Calcule sua posição nos instantes de tempo 1 e 2 segundos. Então, como ela está caindo em queda livre, velocidade inicial igual a 0, eu vou colocar que a direção y é positiva para baixo. E que ela partir da posição igual a 0 metros. Né, ele vai cair para baixo. Poderia fazer o contrário. Não tem problema. Então eu quero calcular a posição dessa moeda nos instantes de tempo. Posição nos instantes de tempo, eu posso usar essa expressão aqui. Né? Usando essa expressão, eu tenho que y igual a y0 mais velocidade inicial na direção y menos meio da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Essa é a expressão padrão. Né? Essa expressão padrão, se eu escolher o y positivo para cima. Tá certo? Agora, como eu estou escolhendo o y positivo para baixo, eu posso trocar esse sinal aqui para mais. Tá? Ele fala que sai do repouso, a velocidade inicial é igual a 0. Eu esqueci do tempo aqui. E eu falei aqui que ele vai começar da posição inicial igual a 0. Então a posição y vai ser igual a meio vezes a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Aqui a gente vai usar o valor médio da aceleração da gravidade. Então y vai ser igual a meio vezes 9,8 vezes o tempo ao quadrado. O instante de tempo, ele está nessa folha. Primeiro é 1 segundo ao quadrado. Né? Isso aqui vai dar 1 ao quadrado dá 1, 9,8 por 2 vai dar 4,9 metros, né, abaixo dessa posição 0. Ele também quer no instante de tempo 2 segundos. Então, partindo da mesma expressão, y igual a meio vezes a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado, substituindo os valores, y vai ser igual a meio vezes a aceleração da gravidade 9,8 vezes o tempo ao quadrado, 2,0 ao quadrado. 2,0 ao quadrado vão dar 4. 4 vezes 9,8. 4 vezes 9,8 vai dar 39,2 dividido por 2 vai dar 19,6. Então, y é igual a 19,6 metros abaixo. Tá? Então, no anterior ele está 4,9 metros, no próximo 19,6 metros. Tá joia? Numa aula habitual eu perguntaria se vocês teriam alguma dúvida, mas nessa, como é um curso à distância, eu falo para vocês colocarem essas dúvidas lá nos fóruns. Né? Tem um fórum de dúvidas e sugestões. Vocês podem colocar essas dúvidas lá que eu explico. O próximo exemplo, você arremessou uma bola, né, de baixo para cima. Então, a bola saiu de baixo para cima. No topo de um edifício. A bola deixa a sua mão com uma velocidade de 15 metros por segundo. Então, olha só. Nesse sistema, como você arremessou a bola de baixo para cima, o seu sistema de coordenadas, o y, vai ser positivo para cima. A velocidade inicial vai ser positiva, né, de 15 metros por segundo.
Na extremidade superior do edifício, a seguir, ela passa a se mover em queda livre. Quando a bola volta, ela passa próximo ao edifício e continua a queda no local. Aí a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí você quer a posição e a velocidade da bola nos instantes de tempo 1 e 4 segundos, depois de deixar sua mão. Então, posição em função do tempo é essa equação aqui. Ó. Então, letra A, y igual a y0, mais velocidade inicial na direção y vezes o tempo, menos meio vezes a aceleração da gravidade vezes tempo ao quadrado. Aqui a gente vai adotar a aceleração negativa, porque está deslocando para cima e a aceleração está para baixo. Tá? Eu vou falar aqui, o alto do edifício é um ponto zero. Tá? Então, para facilitar meu cálculo. Então, eu tenho que a posição da bola, né, num instante de tempo, que ele quer primeiro 1 segundo, 1,0 segundo, vai ser a velocidade inicial, são 15, vou omitir a unidade, vezes o tempo, 1 segundo, menos meio, vezes 9,8, vezes 1 ao quadrado. Fazendo esses cálculos, a posição no instante de tempo, 1,0 segundos, isso vai ser 15 menos 4,9. Então, 15 menos 4,9, que vai dar 10,1 metros. Então, quer dizer que 1 segundo depois, se ele lançou dessa posição aqui, ela está por aqui assim. Tá certo? E no instante de tempo igual a 4 segundos. Y, no instante de tempo, 4,0 segundos. Ou seja, vai ser 15, né, velocidade 15, vezes o instante de tempo, 4,0, menos meio, vezes 9,8, vezes 4,0 elevado ao quadrado. 4 vezes 4, 16, vezes 9,8. Quer dizer, 16 dividido por 2 dá 8, dividido vezes 9,8. Vão dar 78,4 negativos, menos, quer dizer, então isso aqui vai dar menos 78,4 metros. E essa parte aqui vai dar 15 vezes 4, 60. 60 metros. Então, 60 menos 60 menos 78,4 vão dar menos, então, y em 4,0 segundos, isso vai dar menos 18,4 metros. Quer dizer que a bolinha, uma bola, né? Que a bola subiu, certo? Subiu e chegou lá no seu ponto máximo e caiu. Então, em 4 segundos, ela está aqui bem abaixo de onde ela partiu. Certo, vamos lá para a letra B. A letra B fala o seguinte. A velocidade quando a bola está 5 metros acima do edifício. Então, ele quer a velocidade, ele não dá em instante de tempo, então a gente pode usar essa equação aqui. Ó, né? Então, vamos lá. Então, eu sei que a posição é 5 metros acima do edifício. Então, y igual a 5 metros. Eu tenho essa equação. V ao quadrado, y, vai ser igual a V0, y ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, que é g, vezes delta y. Né? Eu quero saber a velocidade. Eu quero saber essa velocidade aqui. Vy ao quadrado. Minha velocidade inicial são 15 metros por segundo. Então, 15 ao quadrado. Menos 2 vezes 9,8 vezes delta y. É o y, que é 5, menos o y0, que é 0. Tá certo. Então, eu resolvo isso tudo aqui. 15 ao quadrado
15 ao quadrado menos 2 vezes 9,8 vezes 1, vezes 5. Que vai dar 127. Depois vocês confiram essa conta aqui, por favor. Aí eu tiro a raiz quadrada, né? V, y vai ser raiz quadrada de 127. Que vai dar mais ou menos 11,3 metros por segundo. Por que mais ou menos, pessoal? Porque nesse exemplo a gente está no sistema ideal, não existe atrito, né? Então a velocidade de subida vai ser igual à velocidade de descida. Então ele vai passar subindo a 11,3 metros no ponto 5 e vai passar descendo a 11,3 metros por segundo. Tá? Esse é um sistema ideal. Letra C, estou ficando sem espaço aqui, vou tentar fazer menor. A altura máxima atingida e o tempo que ele leva para alcançar essa altura. Vamos calcular primeiro o tempo que ele chega na altura máxima. Como que eu calculo o tempo que ele chega na altura máxima? V igual a V0 menos GT. Né? Essa é a equação da altura máxima. Por quê? Quando ele chega na altura máxima, ele vai sobe, para e cai. Na altura máxima, a velocidade é igual a zero. Né? Então tem que 0 vai ser igual a 15 menos 9,8 vezes t. Então, passo esse 9,8t aqui para o outro lado, vai dar 15 dividido por 9,8. 15 dividido por 9,8 vai dar aproximadamente 1,53 segundos. Esse é o tempo que ele vai subir até alcançar a altura máxima. E aí, qual que é essa altura máxima? Eu tenho que y é igual a y0 mais velocidade inicial vezes o tempo menos meio da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. E aí eu tenho que y é igual a 5,0 mais 15 vezes 1,53 menos meio vezes 9,8 vezes 1,53 ao quadrado. Então, essa é a altura máxima. Então, eu vou deixar fazer todas as contas aqui. 5 metros mais 15 vezes 1,53. Dá 23, arredondando. Então, eu estou achando o valor aproximado aqui, pessoal. 23 menos 1,53, deixa eu apagar aqui, 1,53 ao quadrado, vezes 9,8, dividido por 2. Dá menos 11,5. Resolvendo isso aqui, então, 5 mais 23, menos 11,5. Que vai dar 16,5 metros acima do prédio. 16,5 metros acima do prédio. E a letra D, a aceleração da bola quando ela se encontra na altura máxima. Poxa, qualquer ponto a bola está com aceleração 9,8. O problema diz aceleração constante. Então, no topo aqui, mesmo ela estando velocidade y igual a zero, existe uma aceleração g, cujo módulo é igual a 9,8. Essa questão é meio que uma pegadinha. Vocês falarem que ela está com aceleração igual a zero. Mas a aceleração é constante, ela nunca muda. Nesse problema. Pessoal, então essa aula finaliza. Né? Tem algumas atividades no Moodle, mas eu vou passar mais uma aula para seguir essas atividades. O livro-texto que eu estou adotando é esse aqui, tá? Ele está disponível na biblioteca virtual da Unifei. Vocês podem acessar e ler o conteúdo completo. Além disso, eu vou deixar essa apresentação no Moodle e também vou deixar
né, um resumo dessa aula, um pouco mais completo, também lá no Moodle. Tá? Muito obrigado, um abraço para vocês e até a próxima aula.